Boa noite, inicialmente, né, a todos, né, que estão aqui presencial, né, assim, o presencial no sentido, né, de estar aqui ao vivo, né, nessa nossa conversa. Meu nome é Juliana, eu sou nutricionista e, e aí a Jamile, né, me convidou para poder falar desse assunto, que é um assunto muito recente, né, então é muito novo a gente poder falar de impacto dos microplásticos. Vocês vão ver que poluentes ambientais, que é a categoria a qual os microplásticos estão incluídos, é um assunto já relativamente antigo, né, que se fala, mas microplástico é algo recente. Então, vou começar aqui me apresentando, né? Então, sou mãe da Sucene e do Augusto, sou nutricionista graduada pela UFRJ, especialista em atenção integral à saúde materna e infantil. Sou pesquisadora em saúde ambiental materna e infantil, como a Jamile esteve falando, no projeto PIPA, que é Projeto Infância e Poluentes Ambientais, que é uma pesquisa que acontece pela UFRJ. Já integrei o Núcleo de Pesquisa em Micronutrientes, NPQM, e o GPSMI, que é o Grupo de Pesquisa em Saúde Materna e Infantil. Sou idealizadora da fanpage Alergia Alimentar na Escola, então, assim, na Nutmed, né, na pós, eu dou aula justamente, né, uma das aulas é sobre alergia alimentar, e, por incrível que pareça, pela alergia alimentar, eu acabei chegando nesse assunto nessa temática de poluentes ambientais, né, dos impactos que os poluentes ambientais podem causar no sistema imunológico. E aí foi através da alergia alimentar que eu cheguei e comecei a estudar esse tema. E atendo em consultório desde 2009. Então, eu coloquei aqui meu Instagram, tá? Se vocês quiserem acompanhar lá. E aí, agora a gente vai dar início efetivamente a esse assunto, né? Então, esse tema, né, microplásticos, ele é um tema que vem aparecendo cada vez mais na mídia, né? E é onde a maioria das pessoas acessam, né, essa informação. Só que muitas das vezes a gente não sabe exatamente o que que isso representa, justamente por ser um assunto que, de uma forma geral, tanto o público leigo quanto os pesquisadores ainda estão entendendo o que que isso representa para a saúde humana. Mas isso vem aparecendo cada vez mais nos noticiários, né? Desde principalmente de 2019 para cá vem aparecendo um pouco mais, né? Cada vez mais recorrente, cada vez mais frequente. E algumas chamadas, né? Algumas pesquisas que são vinculadas acabam chamando um pouco mais de atenção, principalmente para a nossa área de atuação, que é o público materno-infantil. Então, a gente tem, por exemplo, as chamadas, né, de que cientistas acham microplástico na placenta humana pela primeira vez. Microplástico podem grudar nas vias aéreas superiores de humanos. Cientistas detectam 12 tipos de microplásticos em pulmões humanos. E dentro disso também vão aparecendo cada vez mais outras pesquisas, né? Evidenciando essa presença dos microplásticos, né? É, o mais recente foi justamente identificar a presença de microplásticos no coração humano. Teve também uma recente, que foi em 2022, né, no ano passado, a respeito da presença de microplástico no leite materno, que trouxe bastante discussão sobre esse tema, né, da valorização do aleitamento materno, independente da presença de poluentes ambientais. E a mais recente, como eu estive falando, é em relação à presença no coração. E, de uma forma geral, vou tentar falar de todos eles nesse nosso encontro de hoje, principalmente no que está relacionado à nossa temática de estudo e de atuação, que é o público materno infantil. Então, antes da gente efetivamente começar a mergulhar em microplástico, é importante a gente entender o que são os poluentes ambientais, né? Então, os poluentes ambientais são substâncias tóxicas naturais ou produzidas pelo homem que estão presentes no ar, na água, no solo e na cadeia alimentar, nas alterações climáticas globais e na destruição da camada de ozônio, na radiação eletromagnética e na contaminação por substâncias orgânicas persistentes. Então, poluentes e produtos químicos que perturbam de alguma forma a função endócrina do corpo. Então,
de uma forma bem ampla, os poluentes ambientais, a gente está o tempo todo entrando em contato com os poluentes ambientais. Mas o que a gente vê é que todo o processo de industrialização acabou aumentando esse nosso contato com os poluentes ambientais, que eles poluem não só o ar, né? Esse esquema ele traz muito essa temática da poluição do ar, mas também mostra que a poluição através de compostos químicos, através de poluição através de metais pesados ou metais tóxicos, né? Metais pesados é um termo que não é muito utilizado na área, né, atualmente. O termo utilizado são metais tóxicos, né, como mercúrio, chumbo, que são os mais conhecidos e é onde tem mais pesquisa, principalmente no Brasil, né? Em situações de desastres naturais, a gente acaba, os seres humanos acabam entrando mais em contato com os poluentes ambientais, em doenças endêmicas também, e outras formas de doenças que acabam afetando a saúde humana. Então, tudo isso a gente entra em contato através do ar, do solo, da água, dos alimentos. E o nosso corpo, ele tem uma capacidade de depurar, né, de eliminar parte desses poluentes, mas atualmente a intensidade e a concentração com que a gente entra em contato é muito maior do que há um tempo atrás. E a variedade também, a gente aumentou. Então, o que antigamente a gente acabava focando mais na poluição do ar e nos metais tóxicos, hoje em dia ampliou muito mais do que esses poluentes. E já se sabe, isso já é identificado, que os poluentes ambientais, eles afetam sim a saúde cardíaca, a saúde do sistema respiratório, a saúde do fígado, por ser um grande metabolizador dessas substâncias tóxicas, no cérebro também, tendo relação com desordem do neurodesenvolvimento, na parte de reprodução e fertilidade, que, por exemplo, é algo que é bem recorrente, cada vez mais recorrente. Então, hoje em dia, cada vez mais a gente ouve falar em SOP, em endometriose, em dificuldades relacionadas à fertilidade, que não, a gente não tinha contato antigamente, né? E outras desordens também que estão relacionadas com os poluentes ambientais, como doenças da tireoide, que está muito, também cada vez a gente tem um aumento no número de casos e ocorrência, e outros tipos de doenças também. Então, aqui a gente tem um panorama geral de como que os poluentes ambientais acabam afetando realmente o funcionamento do corpo humano. E os microplásticos, eles são considerados poluentes ambientais por serem derivados do plástico. Só que a gente acaba chamando de micro, né? Porque são partículas muito pequenas de plástico, de 5 milímetros de diâmetro, ou seja, a gente só consegue identificar via microscópio, e que justamente por não serem visíveis, assim como muitos dos outros poluentes, a gente acaba não, talvez, dando tanta relevância ou importância em relação a como que o plástico está disseminado no ambiente e como que ele acaba, de alguma forma, a gente acaba absorvendo o plástico que está no ambiente. Então, o plástico, ele tem essa classificação inicial do macro, né, que é esse plástico no tamanho dele natural, né, das garrafas, das sacolas, dos brinquedos, né, dos utensílios plásticos. O mesoplástico, que é quando a gente já tem a quebra desse plástico, né, a gente tem a fissura, são pedaços um pouco menores. A gente tem o microplástico, que é o que a gente vai falar mais hoje, e tem o microplástico, né, que é o nanoplástico, também conhecido, que é uma partícula menor ainda, que é derivado principalmente do microplástico, mas a gente hoje vai focar no microplástico, tá? E vocês vão entender mais para frente por quê. Então, o plástico em si, né, ele é um polímero, né, que na maioria das vezes ele é derivado do petróleo e é amplamente utilizado em todo o mundo, né? Então, por serem materiais de baixo custo, leve, moldáveis, duráveis, resistentes à corrosão, além de apresentar propriedades de isolamento térmico e elétrico, dependendo da sua composição e estrutura química. Então, tudo hoje em dia a gente usa plástico, né? É só a gente avaliar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é, o que que a gente acaba usando como recurso, como instrumento,
como estrutura que é de plástico. Então, se a gente parar para refletir um pouquinho, observar, é possível identificar que muitos do que está na nossa volta é feito do material plástico, né? Então, o plástico, ele é esse polímero, né, essa cadeia que pode ser feito de alguns compostos, de algumas substâncias, tá? Mas a mais comum da gente de encontrar é o polietileno. Tem o polipropileno também, outros polímeros, mas o polietileno é o mais encontrado no nosso cotidiano e também poluindo também o meio ambiente. Mas, então, aqui essa tabela, ela traz justamente esse retrato, né, do que é cada um, do que é cada tipo, o que é cada polímero, que tudo a gente chama de plástico. Mas dentro desse universo do plástico, a gente tem essas variações, tá, de composição. Então, a gente tem, por exemplo, o polietileno, que é a garrafa PET, o polietileno de alta densidade, que normalmente são galões, policloreto de vinila, que normalmente normalmente não, é o tubo de PVC, polietileno de baixa densidade, que são as sacolas, o polipropileno, que são seringas, potes plásticos, e o poliestireno, que é o isopor. Então, esse normalmente é o que a gente encontra mais no nosso cotidiano, existem outros, mas no nosso cotidiano é o que a gente acaba tendo mais contato. Então, baseado nisso, né, nessa tabela, a gente já consegue ver o quanto de elementos, de objetos, de utensílios que a gente utiliza que são plásticos, né, o derivado do plástico. Mas dentro desse grande grupo, né, chamado de microplástico, a gente tem uma classificação, que são entre primário e secundário. Então, o microplástico primário, eles já são originalmente fabricados para ter essa microesfera, ter esse tamanho pequenininho, que são normalmente utilizados nas formulações de produtos como esfoliantes, pasta de dente, medicamento, possui comprimento muito pequenininho. Então, normalmente é usado na parte de maquiagem e também de cosméticos, tá? Então, são desenvolvidos justamente para compor esses produtos. Já o microplástico secundário, ele é derivado de uma degradação, ou seja, ele se fragmenta, era o plástico maior, né? Ele não foi produzido com o objetivo de ser uma partícula pequena, mas ele acaba se degradando no meio ambiente, se transformando nesse microplástico. Então, aqui tem alguns exemplos, né, a mais relacionado a essa classificação, né? Então, o que mais a gente pode identificar como sendo microplástico primário, né? Então, tem microfibras, né? São considerados microplástico primário. Essas microesferas utilizadas em cosméticos e produtos de higiene. Um pó de plástico, que é muito utilizado em indústria. Glitter, que também é utilizado, por exemplo, glitter de esmalte, glitter de fantasia, de maquiagem, é também microplástico, ele não se degrada, né? E esses pellets de plástico, que são também pequenas é, estruturas plásticas utilizadas para compor tecidos, compor pisos. E dentro da parte de secundário, de microplásticos secundários, tem as garrafas, né? Sacolas, galões feitos de plástico, pneus, né? Então, a degradação do pneu acaba gerando os microplásticos secundários, tecido sintético, derivados de pesca, né? Os utensílios de pesca, que é muito comum dos grandes navios pesqueiros, barcos pesqueiros, deixarem para trás as suas ferramentas, utensílios de pesca nos oceanos, e saquinho de chá. Então, o saquinho de chá também é comum que tenha ali na sua composição plástico. E aí, como que o plástico ele acaba se permeando na nossa cadeia de alimentos e no meio ambiente? De que forma que esse ciclo ele se estrutura? Então, normalmente é através das águas e oceanos que esses microplásticos acabam ou plástico, né? Ele acaba de alguma maneira poluindo, né? Ou seja, o despejo
inadequado desses materiais nos oceanos e nas águas. Então, se for um plástico, um microplástico secundário, né, através da degradação, né, então ele vai ali sofrendo essa degradação até se formar essas pequenas partículas, aonde os plânctons e fitoplânctons consomem, né, e aí esses microplásticos, que daí vão para os peixes menores e depois os maiores, o que é conhecido como, esse termo é conhecido como bioacumulação. Então, os animais maiores tendem a ter mais quantidade do microplástico e né, desse poluente, porque do pequenininho, né, do menor ser vivo, ele vai acumulando e vai passando para os animais maiores, como está descrito aqui, está aparecendo aqui nesse círculo aqui. Então, de seres vivos menores do oceano, acabam contaminando, né, os animais maiores, que chega para nós, para os seres humanos, através da alimentação. Então, consumir esses alimentos acabam a gente entrando em contato com esses microplásticos e também através da água. Então, pensando nos reservatórios de água doce, rios, a gente também acaba entrando em contato através da água, porque o processo de limpeza urbana que tem da água, ele não consegue fazer essa purificação do microplástico, mas até agora ainda não existe essa tecnologia, né? E também pode acontecer através a contaminação de microplástico através da degradação no solo, né? Então aqui tem um exemplo, né, da sacolinha plástica aqui, que se degrada no ambiente, se degrada no solo, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de ver no solo uma sacola plástica meio que enterrada, uma garrafa PET, né, algo assim, porque isso acaba ficando ali durante um tempo, isso também não é rápido, né, esse processo, ele demora alguns bons anos até que essa degradação aconteça, e permeia através da vegetação, e esse que é a fonte de alimentação dos animais, e que chega para os seres humanos através do consumo desses animais. Então, aqui esse esquema ele mostra como que através da alimentação chega diretamente o microplástico, que também pode chegar de outras formas. Então, por exemplo, o alimento industrializado. Supondo que aquele alimento não tem em si, por um contato acidental, microplástico, mas a embalagem daquele alimento pode transferir para o alimento microplástico. Tá? Então, esse esquema aqui é o esquema mais básico de contato via cadeia alimentar. Então, pensando nessa questão dessa característica, né, do microplástico, então, os aditivos para melhorar a qualidade do plástico favorecem reações químicas biológicas do microplástico. O que são esses aditivos? Então, às vezes a gente precisa de uma determinada característica no plástico, por exemplo, em ser mais maleável. Então, são adicionados plastificantes, né, que são produtos que vão conferir essa característica no plástico. E essa substância, esses plastificantes, eles são tóxicos. Então, o microplástico em si, ele pode desempenhar uma função que não é benéfica no corpo humano, mas, além disso, ele pode carrear junto com ele outras substâncias que já são conhecidas como prejudiciais à saúde humana, como os próprios plastificantes, como eu estava dizendo, também outros poluentes ambientais. Então, o microplástico ele também pode carregar metais tóxicos e outras substâncias, como, por exemplo, POPs e assim por diante, tá? Ele pode carregar também, e todos esses poluentes ambientais, eles já são conhecidos como prejudiciais à saúde humana. Então, o microplástico, ele pode ser associado com toxicidade do trato gastrointestinal, fígado, sistema nervoso e reprodutivo, como a gente já viu anteriormente, sendo através do microplástico ou através dessas substâncias, desses poluentes ambientais. Então, o microplástico ele pode estar associado ao estresse oxidativo do metabolismo lipídico dos ratos. Então, assim, em relação ao que a gente já tem de pesquisa relacionada a microplástico,
o que vem fomentando essa nova área de pesquisa que é nos seres humanos é devido ao que vem aparecendo nas pesquisas nos animais, tá? Então, o microplástico, ele tem essa categoria também, né, no sentido de ser um período físico, né, pela sua própria estrutura da partícula, fornecer um período físico, pode ser um período químico, devido aos aditivos de produtos químicos, como eu estive falando agora, pode também ser um perigo microbiano, por colonização de micro-organismo patogênico. Essa área aqui é uma área bem nova, né, também de identificação, quanto que um microplástico também pode carregar micro-organismo patogênico. Então, os perigos potenciais dos microplásticos, ele aparece, né, já demonstrando o impacto em mortalidade e fertilidade em grande parte ainda desconhecida. Então, é um cenário muito novo ainda, né, a ser descoberto sobre realmente como que o microplástico está impactando a saúde humana. Mas o que algumas pesquisas vêm mostrando, já é possível afirmar que homens e mulheres são expostos de forma diferente a esse, e são impactados e expostos de forma diferente em relação ao microplástico, devido à quantidade de tecido adiposo, sistema hormonal, a própria densidade de dimensão corporal também, são fatores que estão relacionados com essa diferença de impacto e de exposição. Então, pensando aqui já, pensando como que o microplástico penetra, né, no corpo humano. A gente já falou através da alimentação, mas existem outras formas também do microplástico adentrar o corpo humano, né? Então, através do ar, pela atmosfera, já tem alguns estudos mostrando essa detecção, né, de microplástico no ar. Inclusive no Brasil tem uma pesquisa que mostrou isso. Se eu não me engano, uma das reportagens que apareceu no início aqui dessa apresentação, falando da contaminação em pulmão, uma delas aconteceu no Brasil, que foi até num ambiente de uma empresa, né, e foi constatado o microplástico no ar e também no pulmão das pessoas que estavam ali naquele ambiente. Através da água, através do sal também, né? É importante a gente lembrar sempre do sal que a gente usa na culinária, porque grande parte do sal que a gente utiliza é derivado, né, de ambientes marinhos, onde boa parte desses poluentes estão dispersos ali, né, derivados do plástico, e através da alimentação. Então, a gente tem aí uma penetração através de inalação, consumo e também através da pele. E acaba impactando, a princípio, esses órgãos ao qual eles têm com um contato primário. Então, através da inalação no pulmão, através da ingestão no sistema digestivo e também na pele, mesmo nesse contato, nessa defesa primária que é a pele, podendo causar em todos esses órgãos reações inflamatórias, problemas de circulação, né, uma dificuldade circulatória, o aumento também do estresse oxidativo, ele já é responsável, pode ser responsável por essas agressões nesses órgãos. E isso a gente estava falando, né? Eu estava falando aqui de uma forma ampla, né? Pensando em todos os seres humanos, assim, independente da sua idade, né? Da sua faixa etária. Mas o que a gente sabe é que crianças e adolescentes estão mais expostos aos poluentes ambientais. Por que que isso acontece, né? A criança, ela tem uma vulnerabilidade maior devido ao estágio de desenvolvimento que ela está. Então, dependendo da idade em que ela está, ela vai ter exposição a determinados poluentes em determinada concentração também. É uma janela de sensibilidade, né? Essa janela de vulnerabilidade que a gente sabe que é os 1.000 dias, mas isso vai além dos 1.000 dias, né? Estende para a adolescência. E isso tá, por exemplo, a criança pequena, o bebê, tudo que ela pega, ela coloca na boca.
independente do que seja. Ela está mais em contato com o solo, com o chão, a própria capacidade cardíaca também da criança de depuração e de eliminação das substâncias tóxicas é diferente do adulto, então ela acaba ficando mais vulnerável porque o sistema circulatório dela de detoxificação ainda está em desenvolvimento, então nem tudo ela consegue eliminar. Então, a gente tem aí tanto uma característica fisiológica da criança, quanto também uma característica comportamental, que é esperado da idade, né? E aí vocês vão ver um pouco mais na frente de que forma que essas crianças podem estar um pouco mais, elas podem estar mais expostas, né? E a partir de quando que essas crianças também estão mais expostas aos poluentes ambientais de uma forma geral, mas também em relação aos microplásticos, que é o que a gente está conversando aqui hoje. Então, o efeito aos poluentes ambientais, de uma forma ampla, para todos os poluentes ambientais até então conhecidos, eles já são bem mapeados e identificados, tá? Em relação a alguns efeitos que eles causam, a gente só não tem ainda tantas pesquisas no Brasil acontecendo. Então, assim, esse cenário para a nossa população, a gente ainda não tem um mapeamento desse cenário, de como que isso acontece. Mas fora do Brasil, a gente já tem algumas pesquisas mostrando isso, tá? Então, os poluentes ambientais, eles estão relacionados com o crescimento restrito uterino, prematuridade, déficit neuropsicológico, atraso no motor, câncer, alergias, doenças respiratórias e alteração no sistema endócrino. Então, eles atuam é, de forma bem ampla no corpo da criança e surgindo todas essas alterações no período que a gente sabe que é de alta vulnerabilidade e de formação do que eles vão, do que a criança vai levar para o resto da vida dela. Então, uma criança que passa por uma restrição de crescimento uterino, a gente sabe que vai levar um impacto, que pode ter um impacto ao longo da vida dela. Uma criança que não recebe todos os nutrientes no ambiente uterino, ela também está mais predisposta à prematuridade. Estando mais disposta à prematuridade, ela está também mais vulnerável a ter algum atraso no desenvolvimento. Então, olha como é que a gente acaba levando, né, algo que às vezes para a pessoa que não tem conhecimento, acha que é só pontual naquele momento. Mas a gente sabe que não é. Esses prejuízos podem se estender ao longo de toda a infância e a idade adulta dessa pessoa que passou por alguma dessas alterações no período crítico do desenvolvimento, que é o período gestacional e a infância. Então, o que que a gente tem sobre microplástico na saúde humana hoje, né? O que que aparece para a gente? Então, a maior parte das pesquisas, elas estão em modelo animal, e o que que elas têm mostrado, né? Que os microplásticos estão relacionados, desculpa, gente, eles estão relacionados com a interferência na produção de energia, alteração no metabolismo lipídico em relação com o desenvolvimento o favorecimento do desenvolvimento da obesidade, apoptose, inflamação, alteração no funcionamento do sistema imune e alteração neural e cognitiva na prole. Então, às vezes, a mãe tem uma exposição, mas é a prole que acaba tendo os efeitos dessa exposição ambiental. E na área de estudo em humanos, é uma nova área, né, de estudo, onde a gente tem pesquisas aí surgindo cada vez mais, mas a gente ainda tem aí muito caminho para andar. Mas eu vou apresentar para vocês um pouco aqui sobre o que a gente tem atualmente sobre microplásticos e seres humanos, tá? O que a gente tem de mais evidente, né? Então, por exemplo, esse estudo, foi um dos primeiros estudos a identificar o microplástico em placenta humana, não é um estudo brasileiro, é um estudo italiano.
e foi encontrado um microplástico tanto na porção, né, porque a placenta ela tem a porção materna e a porção fetal. Então foi encontrado microplástico nas duas porções e também nas membranas coroamnióticas, né, nas membranas que ficam ali em contato com a parede do útero, com o cordão umbilical. E isso já chama uma atenção que houve a permeabilidade da placenta. Então, a placenta tem aquela seletividade de substâncias que podem ser transferidas para o feto, mas no caso do microplástico, segundo esse estudo, ele acabou atravessando essa membrana, essa filtragem da placenta, porque não foi encontrado microplástico apenas na porção materna, foi encontrado microplástico também na porção fetal. E outro elemento interessante foi que esses microplásticos, eles eram pigmentados. Então, pela cor do microplástico, também consegue saber qual era o tipo do polímero, né? Igual a gente viu anteriormente, se era PET, se era PVC, se era derivado, se era algum tipo de plástico que produzia tecido. Então, pela cor do microplástico, também consegue saber a natureza dele. Só que o que chamou a atenção é que foi encontrado microplástico no pigmento amarelo do óxido de hidróxido de ferro e que é usado para coloração de polímetros de borracha e no caso também para maquiagem. Então, produtos de BB creams base são usados esse tipo de pigmento. Então, tanto essas mulheres estavam expostas, né, a microplástico através de plásticos e borrachas, como também através de cosméticos, né, que as mulheres, a gente sabe que as mulheres usam mais cosméticos do que o público masculino. Então, maquiagens, eles são fontes de contaminação por microplásticos. O pigmento azul encontrado nesses microplásticos, eles já estão relacionados com cosméticos e formulações, como sabonete, batom, rímel, sombras e outros produtos de maquiagem. Então, já que já é um pouco mais direcionado, né? Esse pigmento azul, ele é quase que exclusivamente utilizado em produtos de higiene e em maquiagem. Nesse estudo, eles não souberam dizer de que forma que o microplástico penetrou no corpo das mães, né? Se foi através do sistema sanguíneo, digestivo, da pele, eles não souberam identificar isso. Mas eles já conseguiram relacionar, né? Que o microplástico teve resultado diverso na gestação relacionado à implantação placentária. Então, o que que isso quer dizer, né? Que, por exemplo, a fatores relacionados à hipertensão na gestação, é, eles estão relacionados lá com o período da implantação placentária. Então, o microplástico, ele pode, de alguma maneira, alterar o processo fisiológico da implantação placentária e favorecer que as mulheres desenvolvam hipertensão na gestação. E, além disso, também são disruptores endócrinos. Então, como que o sistema endócrino está relacionado com a gestação, né? A gente precisa de um sistema endócrino funcionando de uma forma sadia, tanto para a mulher engravidar, quanto para ela manter a gestação. E o microplástico ele pode estar justamente atuando como disruptores endócrinos. Já esse estudo, ele identificou, ele investigou, na verdade, né, de que forma que as crianças, que os bebês estavam entrando em contato com microplásticos, em que fase da vida eles estavam entrando em contato com microplástico. Então, foram 18 participantes, né, o binômio, né, a dupla mãe-bebê, e os materiais coletados para identificar foram placenta e mecônio, né, pensando nessa exposição intrauterina ainda, o pré-natal ali, fezes infantis, leite materno e fórmula, que essas amostras já foram coletadas com 6 meses de vida da criança. E aí, o que eles encontraram, né?
que a ingestão de água e de produtos de limpeza ou creme dental podem ser importantes fontes de exposição de microplástico para as mulheres grávidas, porque nesse estudo, eles, além de coletar as amostras, eles também aplicaram um questionário. E aí, nesse questionário, eles, através do questionário, eles conseguiram fazer essa associação da presença do microplástico, tanto na placenta quanto no mecônio, e de onde que estava vindo, qual era a fonte de exposição. Porque tanto a gente saber que tem o microplástico e tem o poluente, a gente também precisa saber qual é a fonte de exposição, para que a gente possa orientar a retirada ou ter políticas públicas que estabeleçam regras e orientação para que a gente diminua a fonte de exposição dessas mulheres. E nesse estudo, eles viram que o creme dental e produtos de limpeza estavam relacionados com o período de contato pré-natal. A fórmula infantil, a amamentação e o uso de brinquedos plásticos pode ser uma preocupação já no período pós-natal, que foi quando eles coletaram já ali, quando a criança tinha 6 meses. Então, eles conseguiram ter uma associação que os brinquedos e a fórmula infantil e o leite materno eram fatores de exposição para a criança a microplástico. E aqui, nesse estudo, em relação à presença de microplástico no leite materno, né? Então, aqui ele focou, né, a investigação só no leite materno, no estudo anterior eram outros materiais, né, biológicos, e nesse estudo foram 34 participantes com amostras de leite materno, amostras coletadas uma semana após o parto, e o objetivo era identificar a fonte de exposição pós-natal. Né, o bebê nasceu, como que está essa exposição, né, em relação ao microplástico? E foi encontrado no leite materno a presença, né, de 34 amostras, e em 26 amostras foi encontrada a presença do polietileno, do policloreto de vinila, que é o PVC, e o polipropileno, que é o PPP, e eles não conseguiram, nesse estudo, identificar, mostrar a relação fonte de exposição materna. Então, mesmo eles aplicando o questionário, e eles explicam na pesquisa quais seriam as possíveis causas, eles não conseguiram encontrar o fator de associação positivo, né? Então, conseguiram dizer, igual no estudo anterior, que, por exemplo, era pasta de dente, eram brinquedos plásticos, eles não conseguiram provar essa associação com a fonte de exposição, mas eles conseguiram identificar, sim, que no leite materno tem aparecido microplástico, né, tem tido a presença de microplástico, assim como a gente também tem a presença de alguns outros poluentes ambientais. Mas isso não significa que o leite materno ele tem que ser contraindicado. Pelo contrário, né? O leite materno ele representa o melhor padrão de nutrição para os bebês e deve ser sempre estimulado. Então, por isso, deve-se identificar a fonte de exposição. Então, aonde que as mães estão entrando em contato com esses poluentes para, então, orientar a redução desses contaminantes. Então, a detecção de alguns poluentes ambientais no leite materno já aconteceu para outros poluentes, não só para os microplásticos. E a glândula mamária, ela é uma glândula exócrina. Então, e também o leite materno ele tem essa característica gordurosa. Então, o leite materno ele tem sim essa característica de eliminar substâncias tóxicas que estejam no corpo materno, mas isso de forma nenhuma identificação, é orientado ou existe a possibilidade de se pensar em não oferecer o leite materno por conta de poluentes ambientais. Até porque as fórmulas infantis, eles apresentam mais poluentes do que o leite materno, devido ao contato dos animais, né? Por exemplo, as fórmulas infantis que são derivadas do leite de vaca, que são as mais consumidas, devido ao contato dos animais nesse ambiente que eles vivem, né? Então, tanto de agrotóxicos e de outros poluentes, das embalagens, de todo o processo que a fórmula passa até chegar no bebê. Então, a fórmula infantil, ela sim é um recurso para a falta do leite materno, mas o leite materno
independente da identificação de poluentes ambientais, ele continua sendo o padrão ouro para a nutrição dos bebês, né? Então, estamos, né, nesse momento que a gente está aqui conversando, a gente está no Agosto Dourado, então a gente sempre tem que lembrar que o leite materno deve ser sempre reconhecido o seu poder do leite materno e estimulado sempre que as mães amamentem. E mais para frente vocês vão ver que oferecer a fórmula também tem a desvantagem da criança entrar em contato com poluentes ambientais através de utensílios, através de outros elementos além da fórmula. E o leite e através da amamentação, a gente também protege o bebê dessas fontes que podem ser evitadas, essas fontes de exposições que podem ser evitadas. E no Brasil, né? O que que a gente tem atualmente nesse cenário brasileiro? Igual eu estive falando anteriormente, a gente é um campo de estudo ainda muito recente, mas no Brasil a gente tem um projeto Infância e Poluentes Ambientais, que é uma coorte, um estudo de coorte, que está acompanhando as crianças do período da gestação aí, até 4 anos de idade, onde são colhidas amostras biológicas da mãe e da criança e são avaliados testes neuropsicológicos para poder avaliar como que os poluentes ambientais estão impactando o desenvolvimento do bebê. E não só no desenvolvimento neurocomportamental, neurocognitivo, mas também na parte de audição, imunidade, alimentação. Essa criança está globalmente sendo avaliada para que a gente consiga ter um cenário da população brasileira que a gente não tem atualmente. Então, esse estudo ainda está acontecendo, né? A gente está no segundo ano de execução da coorte, né? E é sempre um desafio, né, pesquisar no Brasil, mas a pesquisa ela segue acontecendo para que a gente consiga ter esse cenário através de publicações e quem sabe numa próxima oportunidade eu consiga trazer aqui mais estudos que sejam derivados do PIPA, né? E, inclusive, também está investigando a presença de microplásticos em placentas humanas, né? Então, tem um dos grupos associados ao projeto que está pesquisando essa, essa fonte de poluentes ambientais. São várias fontes de poluentes que estão sendo identificadas, são agrotóxicos, é, materiais de limpeza, através de tanto de inseticidas e também de higiene, mas também tem a parte de plásticos também que está sendo investigada. E aí, o que que a gente vai orientar os nossos pacientes, né? Então, a gente tem algumas evidências, mas a gente ainda precisa de um escopo ainda maior, né? Então, o que a gente pode fazer nesse momento com as informações que a gente tem? Orientar que nossos pacientes reduzam a exposição. Então, a gente tem que fazer com que possa mostrar para os pacientes, dar exemplo de comportamentos, objetos, materiais de higiene, maquiagem, enfim, que podem ser fonte de exposição, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, o que alguns estudos mostraram, né, que a gente viu aqui? Que o bebê ele está entrando em contato com esses poluentes ambientais no período pré-natal, enquanto ele ainda está ali no útero. Então, a mãe entra em contato com esses poluentes, atravessa a barreira placentária e acaba entrando em contato com o bebê. Essa exposição pré-natal, ela é menor do que a exposição pós-natal, que aí depois o bebê está ali tendo um contato com o ambiente, ele acaba tendo um contato mais amplo e mais concentrado. Mas esse contato intraútero, ele é extremamente relevante quando a gente pensa em programação metabólica. Então, por isso que é importante a gente já orientar a mãe no período gestacional. E o que que a gente pode orientar? Tanto do ponto de vista de alimentação e nutrição, quanto do ponto de vista comportamental. Porque o ambiente ele é amplo, né? A gente acaba entrando em contato com poluentes ambientais de várias formas, como a gente viu até aqui. Então, é importante a gente ter em mente que a gente trabalha com programação metabólica. Não, aqui entre nós a gente usa esse termo, mas quando a gente orienta, dá uma orientação alimentar para uma gestante, na prática, o que a gente está fazendo é orientar uma melhor programação metabólica. Então, tanto a gente vai orientar
a parte de alimentação, como a parte de outros comportamentos que essa mãe pode ter e que ela pode estar entrando em contato com microplástico. Então, como reduzir essa exposição? Então, ter atenção com maquiagens e cosméticos, principalmente os que são esfoliantes e creme dental, então, que tem microesferas, recomendar que não use, procurar maquiagens que hoje em dia tem esse termo beleza limpa, que é justamente são marcas que se propõem a não ter substâncias tóxicas e também a não ter substâncias que poluam o meio ambiente ou que poluam menos o meio ambiente. Evitar o uso de embalagens plásticas e utensílios plásticos, principalmente plásticos flexíveis. Então, assim, muito se fala no BPA Free, só que o BPA é apenas uma das substâncias que tem no plástico. E tem o plástico em si e tem os plastificantes. Então, o BPA é apenas uma das substâncias que tem no plástico. Então é importante a gente verificar se não tem BPA, que é o mais difundido, é o que tem mais pesquisa também envolvido, é o BPA. Mas aqui, por exemplo, a gente está vendo sobre microplástico. A gente ainda não sabe como que o microplástico ele interage com o ambiente aquecido a nível de micro-ondas e com o ambiente refrigerado. A gente sabe que para um plástico maior virar uma partícula menorzinha, ele vai precisar de tempo sendo degradado no meio ambiente. Mas não se sabe se ele também não vai sofrendo degradação ao longo do tempo, que não está visível a olho nu. Plásticos mais flexíveis, como algumas garrafas PETs, elas são mais molinhas, né? Não sei se vocês já observaram isso. Quanto mais flexível o plástico, mais plastificante ele tem, ou seja, mais outros poluentes esse plástico ele acaba apresentando. Então, aquele filme de PVC, garrafas molinhas, eles acabam sendo menos indicados. Então, evitar aquecer ou resfriar alimentos e bebidas em embalagens plásticas. Então, isso vale tanto para micro-ondas como para qualquer outra fonte de aquecimento, tá? E essas substâncias tóxicas do plástico, elas são liberadas no alimento não só com aquecimento, mas também é liberado com o resfriamento do alimento, ou seja, você coloca para congelar ou coloca no processo de refrigeração. Então, evitar também o uso de utensílio plástico, porque, por exemplo, usar uma colher que seja plástica para fazer um refogado numa panela. A gente está tendo um aquecimento ali daquele utensílio. Também é um comportamento que não é indicado. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, porque os alimentos ultraprocessados, eles têm indícios de que eles têm mais poluentes ambientais. Já tem alguns estudos mostrando isso nessa nova classificação, né, que a gente tem dos alimentos, né, que gestantes que consomem alimentos ultraprocessados têm uma relação com o aumento de poluentes ambientais nas suas amostras biológicas. Isso por quê? Por causa do ultraprocessamento em si do alimento e também das embalagens, então sacos, caixas, que esses alimentos são acondicionados e o tempo de permanência também. Então, muitas vezes esses alimentos no ambiente que eles estão fica muito aquecido. Não sei se vocês já tiveram a experiência de visitar um estoque de supermercado. Mas é um lugar extremamente quente, ele deveria respeitar uma legislação, mas a maioria não respeita. Então, isso acaba fazendo com que esse alimento seja aquecido de forma inapropriada. E aqui pensando em relação à infância, né? Então, se vocês observarem, a infância ela é plastificada, né? Tudo que está em volta do bebê, ou a maior parte das coisas que estão em volta do bebê é de plástico. Então, isso acaba expondo o, o bebê a uma fonte de exposição que não é o ideal para ele em idade tão precoce, naquela janela de, de vulnerabilidade que a gente já teve conversando. Então, observem, né? Quem convive com bebê, ou mesmo que não conviva com bebê, se você já atende crianças, você já observa como que
o universo do bebê é de plástico. Tudo que vai na mão do bebê acaba sendo de plástico. E como que a gente pode orientar a redução dessa exposição? Evitar o uso de mamadeira e chupeta. Lembra que eu falei lá das fórmulas infantis? Então, acaba que o bebê que usa a fórmula, ele está mais exposto aos microplásticos, a poluentes em geral também, não só os microplásticos. Quando usa chupeta também. Então, assim, a gente não sabe, né, como é que é a degradação desses materiais. Não são materiais inertes. Então, se o bebê faz uso de fórmula infantil, ele está exposto tanto ao poluente da fórmula como ao poluente dos utensílios. Evitar o uso de embalagens plásticas, utensílios plásticos e principalmente flexíveis, né? A mesma recomendação que foi feita para gestante. Então, por exemplo, é muito comum começar com a introdução alimentar e o que o bebê vai utilizar? Um tecido plástico, né? Pelo aquele receio do bebê quebrar, derrubar, quebrar, pelo medo do bebê se machucar, se for um talher de metal, mas, mas que preço está sendo pago, né? Por esse cuidado, né? Está sendo pago com os bebês tendo contato com os poluentes e também com os corantes, né? Igual a gente viu, que acabam entrando em contato via poluente. Então, a mesma coisa, evitar aquecer e resfriar também alimentos e bebidas em embalagem plástica. Tanto alimento, comidinha do bebê, quanto mamadeira também. E o que que a gente pode usar como alternativa? Pode usar principalmente o vidro e metais que sejam mais inertes, né, também, né? Pensando agora em outros fatores, né? Em outro universo que não é só de alimentação, né? Então, reduzir a exposição a brinquedos de plástico. Então, oferecer para o bebê outros brinquedos com outras texturas, outros materiais para ele também, tanto no sentido sensorial quanto no sentido dos poluentes. Atenção com o uso de maquiagens e cosméticos. Então, se maquiagem tem essa relevância, essa importância para o público adulto, né? Imagina para criança, né? Usar maquiagem, esmalte. O ideal é que não use, né, na criança esses cosméticos. E evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, tanto pensando nos nutrientes quanto nos motivos dos poluentes. E aí, qual a consideração final que eu trago aqui para essa nossa conversa de hoje, né? Que são esse assunto é um assunto novo, né? Mas que ao mesmo tempo traz é, um velho assunto que é da poluição do ambiente e principalmente do uso do plástico. Então, procurar no nosso cotidiano, se cada um fizer ali a sua parte de promover a reutilização de materiais, a reciclagem, reduzir o uso de plástico, de alguma forma, estamos também colaborando para que a gente tenha um ambiente mais sadio, né? Cobrar também políticas públicas dos governantes que tenham propostas para que tenham um ambiente limpo e descarte adequado dos materiais, fazendo a reciclagem ou reutilização, separação de lixo, para que esses materiais não vão ali contaminar o meio ambiente e se depositar em lugares inadequados, né? Que como a gente viu, boa parte desses contaminantes dos plásticos acabam indo para os oceanos e através dos oceanos eles acabam ganhando outras dimensões. Gente, então é isso, tá? Nossa conversa de hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que tenha acrescentado aí nos estudos de vocês, também na vontade de estudar novos assuntos, porque sempre essa área de atuação, né, materno-infantil, é uma área que ela está em constante mudança e novidades. A nutrição ela já vive essa constante transformação, mais ainda na área de materno-infantil. E
como não podia ser diferente, né? Esse assunto dos poluentes ambientais e dos microplásticos é um assunto que sim, a gente tem que estar sempre se atualizando para que a gente possa tanto mudar as nossas práticas como profissional, como também orientar os nossos pacientes da melhor forma possível. E eu abri o chat agora aqui e aí vi que tem uma pergunta em relação ao silicone. O silicone em si, ele é um material que ele não está dentro desse escopo do plástico. Então, ele acaba sendo recomendado para uso em substituição. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, do que a gente tem de evidência agora, tá? Pode ser que mais na frente apareça algo que mostre o contrário. Mas a gente tem que tomar cuidado com as cores, tá? Então, assim, esses materiais sempre tem uma cor, né? Sempre tem um aditivo ali que dá cor. E isso acaba, assim, de alguma maneira se transferindo para o alimento. A gente não tem como se blindar, né? A Mirella falou aqui, né? Como é difícil viver num mundo poluído. A gente, às vezes, quando a primeira vez que a gente tem contato com esse assunto de poluentes ambientais, pode dar uma vontade de entrar, assim, numa redoma e não sair mais, entrar numa bolha e não sair mais. Mas o que a gente pode fazer no cotidiano é reduzir a exposição. A gente não pode viver sem estar exposto, mas a gente pode reduzir a exposição, que é o que essas pesquisas acabam trazendo, tá? De evidência, para poder se identificar a fonte de exposição e a gente ter políticas públicas que possam trazer orientação para a população, tanto para reduzir, como é o caso da poluição em si, como reduzir a fonte de exposição.